apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração. Escolhi para mim este lugar, para casa de edificação. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10. Um versículo muito conhecido, mas como nós estamos falando de oração, nós estamos falando de edificação, porque este lugar, a alegria de Deus, não só de ter uma igreja maravilhosa e bonita, mas que a presença dele esteja neste lugar. E para que a presença dele esteja neste lugar, depende de mim e você de dar lugar para Deus, pela habitar em mim e você, e a glória dele se resplandecer na nossa vida, amém? No livro de Daniel, capítulo 6, versículo de número 10, fala assim: Daniel, pois quando soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa e orava, e havia no seu quarto uma janela aberta do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia punha-se de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Amém? Pode assentar, já foi orado. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Meus irmãos, a gente vê no tema desta campanha, parece ser extensa, qual o nosso reverendo pastor Sebastião nos falou que é 3 meses. E parece que para 3 meses de oração, irmão, Daniel todos os dias ele se põe de joelho diante do Senhor. E eu quero trazer para você nesta noite a história do homem de Deus, quando ele põe de joelho diante de Deus, que Deus faz presente na sua vida. E se Deus, pastor, colocou no seu coração nesta igreja para orar e colocar a igreja diante do Senhor de joelho, suplicar, pode ter certeza que Deus lá no céu, os seus ouvidos atentos, vai ouvir o clamor, vai ouvir a oração e vai trazer a existência, vai trazer o poder divino e soberano diante desta igreja, para que as pessoas vejam o mover do poder de Deus através de pagar o preço e orar e suplicar. Irmão, você pode ver na palavra do Senhor que Daniel, quando ele foi trazido ali da sua parentela de Judá, ele chamava Daniel, mas quando Nabucodonosor tirou ele da sua parentela para se vir a grande Babilônia. Por isso que muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus, quando Deus começa a trabalhar na vida do homem e da mulher de Deus. Quando Deus começa a fazer algo, a primeira coisa nós começamos a questionar: está pagando, está pecado. Daniel mostra para mim na palavra do Senhor, onde está escrito que Daniel errou, pecou para ser lançado na cova dos leões. Se você entende Bíblia, se você provar para mim na Bíblia que Daniel pecou para a cova do leão, eu quero dizer para você que a partir de hoje eu quero ficar 1 ano limpando o chão dessa igreja, para mim, vocês verem, para lá, você está vendo, mentiu. Mas por que o diabo levantou contra a vida de Daniel? Porque Deus e o projeto da vida de Daniel, lançando ele a dificuldade, ao problema, na mão do seu adversário, para que a glória de Deus manifestasse na vida de Daniel, e para a grande Babilônia ver que verdadeiramente da tribo de Judá tem um chamado Daniel, que colocou o nome pagão, Beltesazar, mas que era um homem de Deus. Era um homem de Deus. Porque, irmão, nós temos que entender o propósito de Deus. No livro de Mateus capítulo 7, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz: não julgai para não ser julgado, porque com a medida que julgarmos, Deus vai julgar você. Porque tu repara para aquele que está fora do teu irmão e não vê a trave do teu olho, e corta, tira a primeira trave do teu olho, para dizer para o teu irmão: tira alguém do teu olho. Deus para nós examinar nós mesmos, de apontar o dedo e acusar alguém. Eu achei muito interessante a palavra sábia e bem colocada do pastor. Temos que ter muita responsabilidade a falar da palavra de Deus, porque
Segunda parte, Nabucodonosor, vamos respeitar. E eu e você, nós temos que ir na nossa cidade, no nosso pai, na nossa casa, por onde nós andar, nós temos que ser respeitados, nós temos que ser considerados, nós temos que ser vistos, nós temos que ser olhados como homens e mulheres de Deus. A palavra de Deus tem peso na nossa vida. E você vê que lá atrás, Nabucodonosor pegou eu para aquele de Babilônia e viu ali Daniel saiu, ele pegou daquela oportunidade. A gente vê a história de Misael, que era Mesaque, Ananias, que era Cedraque, Azarias, que era Abednego. Mesaque, Cedraque, Abednego é não pagano. Mesaque, ela chamava Misael. Ananias chamava Cedraque. Abednego chamava Isarias. Nesse da grande Babilônia está a história do homem de Deus, mas Deus não deixa toda a história que Ele tem caminho para você. Se você tem uma convicção no seu coração que Deus tem um propósito nessa campanha, de fazer algo nessa igreja, de fazer algo nessa cidade, de mover o inferno, de mover as coisas para acontecer para aqueles que são incrédulos, vê a glória de Deus, pode continuar orando, você vai ver Deus fazer. Talvez nós queremos ver Deus fazer o cego não enxergar aqui dentro da igreja. Talvez nós queremos ver Deus aleijado começar a andar. Mas o que Deus quer fazer é que nós, convertendo no nosso caminho, o nosso coração, a nossa vida dedicando. E quando nós colocamos a mão no arado, nós não podemos olhar para trás. Daniel, ele foi para o cativeiro, mas ele não abandonou seu Deus. Sabe como é que eles achou a falha? Antes de voltar lá atrás. Peraí, Daniel saiu. Então vamos pegar Mesaque, Abednego e Cedraque. Vamos lançar aqueles homens, que Deus dele vai ter que curvar diante da Nabucodonosor. O nosso eu, irmão, o que eu posso, eu sou, eu faço, eu quero do meu jeito, muitas vezes leva nós à morte espiritual. A morte espiritual. Mas aquele homem, ele não se curvou diante da situação. Qual a situação que você está passando nessa noite, ou na sua vida, que você tem se curvado, tem se entregado e não tem levantado a cabeça, seja o Daniel, não seja o Cedraque, o Mesaque, o Abednego. Mas eu quero dizer, eles foram levados a Canaã. Como dizer, pastor, quando o homem de Deus, a mulher de Deus, está na prova, a multidão começando da igreja, começa a olhar para aplaudir nosso fracasso. Eu estou falando isso para a honra e glória de Deus. E se tiver profeta nessa igreja, pode orar para que se tiver mentindo, Deus me fulminar. Estou falando diante de Deus, nós estamos em oração. A campanha é oração. E ali, a grande Babilônia, o grande império, começou a se ficar olhando para ver a derrota daqueles homens. Vamos ver o que Deus vai fazer, que muitas vezes passou. Ainda nas lutas as pessoas ficam olhando até onde que vai dar o nosso fracasso. Mas eu creio e acredito que o nosso Deus, Ele não fracassou e nunca vai fracassar. E se Deus levantou, eu e você para ser cabeça, nós não vamos ser cauda. E quando ele foi ali, aquele jovem rei sentou, e eu, o grande Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, quero ver fulminar, porque só adora eu. De repente a multidão começa a ver o quarto homem na fornalha. Aí começou a mudar a história da grande Babilônia. Já começou a ver o Deus, já teve que ver a glória de Deus dentro da fornalha. Mas alguém tem que pagar um preço. Qual pecado que Cedraque, Abednego pagou? O que tinha, pastor? Irmão, os grandes homens de Deus e mulheres de Deus, eles passam por deserto, eles passam por luta, eles passam por dificuldade. Porque, como o pastor falou, Deus põe na prova para saber se o senhor vai ser pastor na prova ou não. Deus põe o senhor na prova, vai ser cristão na prova ou não. A gente tem que começar a entender. E eu vejo que mesmo assim o diabo não deixou. E como eu dizer, eu não quero pregar nessa história, eu quero trazer a existência dessa história, como Deus começou a manifestar o seu poder com grandes homens de Deus. E ali, se for o reinado de Nabucodonosor, um dia Nabucodonosor falou assim: a grande Babilônia, ela é minha, eu construí, eu sou Nabucodonosor, não tem ninguém mais do que eu, aqui tudo. Aí Deus falou assim: eu levanto o rei, institui rei e tiro o rei. A partir de hoje você vai te dar uma oração de animal, você vai comer capim, você vê que eu sou Deus. Porque quando o homem acha que ele é muito, quando nós achamos que somos muito, que nós não venhamos da pressão
Pode ver que Deus só está falando a situação de um homem crente, que é da boca, eu não estou falando de crente que é fiel a Deus, não. Senão ele está em realidade, ele está no nosso coração, irmão. Deus pode ter passado no fundo da agulha, no estreito, para mostrar que Ele é Deus. Eu não estou aqui, não, mas quero dizer para você: olha bem, igreja, eu estou falando. Cuidado aonde que você coloca a mão. Cuidado no nome de quem você fala. Cuidado no nome de quem você toca. Você vai estar tocando Daniel. Você está tocando Abraão. Você está tocando na vida do Jó. Você está tocando na vida do Sadraque. Você está tocando naquele que é excluído e escolhido de Deus. Cuidado. Cuidado aonde que você está tocando. Eu estou tocando. Eu quero dizer para você, e ali, pastor, que me chama a atenção, que diante daquela situação, os homens gastou todo o pecador da condição de pegar, e essa é a oportunidade para punir Daniel, porque não aceitava o Deus de Daniel, não aceitava que tinha que idolatrar o grande pé do Deus pagão. O diabo reinou na vida de Nabucodonosor, começou a reinar como um rei de idade. E o que aconteceu, irmão? Daniel todo dia se colocava de joelho. Oh, xarabassu de cantare calamaná. O crente de joelho, irmão, não tem inferno, não tem praga, não tem oração contrária, não tem fofoca, não tem mentira, não tem nada que te tira a presença de Deus na vida do homem de Deus que está de joelho. Cuidado, porque você está manchando e está de joelho, viu? Mas sabe uma coisa? Vamos pegar aquele homem, no Deus deu, porque não tem outra coisa lá que vamos pegar ele. Ô rei, você vai assinar um decreto. Por esses 30 dias, ninguém pode adorar outros deuses se não for a presença de você mesmo. Naquele instante o rei se encheu. Por isso que eu falo que a oração faz diferença. Fala assim, agora assinou, rei, assinei. E aí foi lá, assim, agora nós pega Daniel. Olha bem, o homem às vezes tenta tocar naquilo que não deve tocar, que é de Deus. Nós temos que saber aonde nós estamos tocando. Nós temos que, como o pastor falou, ter sabedoria do que nós falamos. Irmão, olha a responsabilidade. Aqueles homens são todas as formas de Daniel. Não achou pecado, não achou falha, não achou defeito, mas achou defeito de quê? Porque ele é um homem que buscava Deus. O que é que as pessoas procuram na nossa vida no hoje? Quando nós servimos a Deus, alguma oportunidade para nos devagar, para nos destruir, palavras, mentiras, fraudulentas, nojentas. E ali Daniel está orando. Ó rei, o Senhor assinou um decreto. E Daniel está invocando o seu Deus, aleluia. Mas Daniel sabe que dentro de casa estava escrito, mas ele não negou o seu Deus. E muitas das vezes eu e você tem que negar o nosso Deus. Até por falta do pastor não dá uma oportunidade, não posso mais nada. Aí eu não quero isso, irmão. Olha bem, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Se Deus constituiu esta igreja, se colocou no âmbito da igreja, que esse homem aqui, como varão, nessa frente desta obra, que eu quero cuidar, chorava a sua decâmara, porque Deus, olha o rei de fogo daquilo ali. Meu Deus, eu vou pegar teu coelho e salvar Daniel. Mas Deus queria que salvar Daniel. Deus queria que através da luta de Daniel, Deus e a glória de Deus, quando nós se parasse no rei, mas por ele não te ficasse. Agora eu pergunto para você, qual tem sido a sua história que você tem feito aqui posta nesta igreja? Qual será a tua história, irmão? Porque eu digo para você uma coisa, nós temos que ter uma história cristã, porque a história do mundo nós já vendemos, você sabe. É uma história, uma nova criatura, o mundo tem que conhecer. Qual a história que você tem feito? Você tem sido uma pessoa obediente, aleluia. Você tem joelhado e pedido a Deus. Ou será que na hora mais difícil você tem que sentar no salmo primeiro ali que fala? Você tem ler todo mundo, depois você lê o salmo primeiro. Eu queria dizer nesta noite que Daniel naquela situação ele compreendeu o controle, ele não blasfemou do seu Deus. E Daniel chegou e ficou quietinho. E o rei tentou de todas
Aí eu falei assim: rei, pelos persas, o senhor assinou um decreto, o senhor não pode mudar